Meu nome é Luciene, eu sou professora do Instituto Federal, no momento de licença para o doutorado. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês à segunda mesa redonda do nosso evento, né, o terceiro Congresso de Literatura, Sociedade, Cultura e Direitos Humanos. A mesa de hoje é Narrativas Marginais na Literatura Brasileira, por uma poética do resto. E aí, em seguida, convidamos também vocês a participarem do restante do evento, né? Na parte da tarde nós teremos os simpósios temáticos e no período noturno nós teremos a segunda mesa redonda, narrativa de transresistência na contemporaneidade. Amanhã teremos uma outra mesa, ensino de literatura afro-brasileira na educação básica, conexões, diálogos interdisciplinares, novamente os simpósios temáticos e a nossa conferência de encerramento, Direito à Literatura, Resistir, Escrever e Existir. Que possamos todos e todos termos um bom evento. Convido agora para compor a mesa a professora Priscila Melo Ribeiro de Lima e o professor doutor Ivonélio Neri Ferreira. Nós iremos agora ouvir, né, a professora Priscila inicialmente e o professor Ivonélio em seguida. Peço que vocês anotem a conferência para todas e todos nós. Bom dia a todos, todas e todes. É um prazer imenso estar aqui nessa mesa, juntamente com vocês aqui, juntamente com o Ivonélio, que é um colega muito querido aqui na Faculdade de Educação e lá no PTGLL. E eu vou trazer um pouco do que eu tenho pesquisado nesses últimos anos sobre narrativas marginais e especificamente fazendo uma conexão entre psicanálise, literatura e sociedade a partir de algumas construções teórico-conceituais de Walter Benjamin e hoje pegando a ideia do bricolé, do trapeiro, do flaner, para tentar pensar um pouquinho a poética de Carolina Maria de Jesus. Vou tirar o óculos, porque eu estou naquela fase que é levanta e abaixa, vai ficar melhor sem óculos. Intitulei a minha fala de O Fazer Literário como Bricolagem por uma Poética do Resto. E aí, para ficar um pouco mais objetiva, sem eu me perder muito, vou ler o texto que eu escrevi, ok? A transformação das sociedades artesanais pelo capitalismo e colonialismo fez emergir uma nova forma de organização social que não mais dependia do conhecimento transmitido via narrativa oral. Obviamente, esse processo aconteceu de formas diferentes, a depender da geopolítica. Na Europa Ocidental, se deu progressivamente a partir do Renascimento e teve seu ápice com o processo de industrialização e a Grande Guerra, enquanto nas sociedades periféricas isso aconteceu pela via traumática da colonização. Essa passagem para uma sociedade da técnica retirou do narrador a função de transmissão de conhecimento e de acesso mais direto aos elementos identitários que compunham a identidade e a memória social. As narrativas... Está muito rápido. Desculpa. Se eu acelerar de novo, você me dá uma olhada aqui, que eu sou acelerada. Obrigada, Ivo. Desculpa, gente. As narrativas eram fundamentais para a coesão grupal, senso de pertencimento coletivo e transmissão da história social. Benjamin ressalta que a narrativa e o narrador eram responsáveis pela transmissão da experiência, conhecimento construído na interação social e portador de um conhecimento ancestral que se transforma ao ser transmitido. A vida fragmentada e desenraizada na modernidade capitalista fez emergir o que Benjamin nomeou de vivência. A fragmentação, decorrente da desconexão do sujeito com o passado e a comunidade, dificulta a sedimentação do conhecimento. Além disso, o conhecimento construído historicamente deu lugar à informação de acesso mais rápido e efêmera, além do processo de silenciamento das narrativas ancestrais dos povos colonizados. Em relação aos povos colonizados e marginalizados, essa fragmentação se tornou muito mais evidente e dolorosa. O sequestro do transatlântico
e a escravização em território brasileiro lançou os sujeitos em uma nova sociedade e cultura. Foram desligados do território, das gerações anteriores, da religião, da língua e da cultura de origem. Seus nomes foram trocados por nomes cristãos e seus sobrenomes pelos sobrenomes dos senhores. A língua de origem e as práticas religiosas foram proibidas. Foram obrigados a aprender a língua portuguesa e aderir ao catolicismo. Além do trauma da retirada forçada de suas terras e família, esses povos foram submetidos à escravidão, castigo físico e todo tipo de mandonismo sensorial. A partir de uma aproximação com a teoria de Benjamin, podemos dizer que o trauma da escravidão submeteu essas pessoas ao choque e ao spleen, termos que Benjamin usa para nomear certas experiências da modernidade capitalista. A modernidade, então, impôs às pessoas do continente africano experiências brutais. A retirada traumática da terra, a brutalidade da escravidão, o cerceamento cultural, linguístico e religioso causaram efeitos traumáticos que se perpetuam até hoje. Muitas vezes, mais devagar ainda, muitas vezes, nomeado de banzo, o choque causado por esse trauma coletivo e individual levou milhares de pessoas à melancolia severa e ao suicídio, tanto durante a travessia do transatlântico, mas também na chegada às terras brasileiras. O spleen se refere à melancolia, que golpeia o interesse e a capacidade de percepção do mundo. Podemos dizer que o choque diante de uma situação traumática permanente, sem possibilidade de retorno, desencadeou um processo de spleen em diversos casos. Benjamin associa o choque a situações traumáticas que requerem do sujeito uma resposta rápida e eficiente, para a qual não tem recursos cognitivos e nem sociais. As atrocidades da colonização se tornaram mais traumáticas, talvez porque, mesmo que grande parte das sociedades africanas já vinha sofrendo um apagamento cultural e religioso desde antes da incursão europeia no continente, a escravidão os arrancou de suas terras ancestrais e fragmentou as identidades. Os escravizados tinham em comum apenas o fato de terem sido animalizados e subjugados, porque era prática comum na escravização brasileira a separação de pessoas da mesma família e mesma língua para enfraquecer possíveis revoltas. Fragmentadas suas identidades e suas narrativas, esses sujeitos foram lançados em uma forma de organização político-econômica extremamente cruel, sem ter qualquer instrumento para reagir. Diante da perda do amparo coletivo por parte da comunidade originária, as lembranças e os fragmentos de memória dos saberes ancestrais foram aos poucos perdendo seus pontos de ancoramento. Resgatar esses retalhos identitários se tornou, então, uma forma de resistência, mesmo que silenciosa. É a partir do contexto de fragmentação das narrativas e das identidades na modernidade capitalista que Benjamin afirma que o poeta surge como um trapeiro, aquele que vai recolhendo fragmentos da história e da memória para costurar narrativas. Em uma espécie de poética do que restou ou dos escombros deixados pela barbárie da modernidade colonial e das histórias dos vencedores, o poeta faz emergir as narrativas dos silenciados. Podemos pensar, então, que esse poeta benjaminiano também é aquele que não necessariamente escreve, mas aquele que transmite narrativas, seja oralmente ou através de outras artes, como a música, por exemplo. Foi assim que esses povos silenciados foram encontrando caminhos para contornar o apagamento e a fragmentação, além de resgatar suas histórias a partir do que restou. Diante da impossibilidade de acesso ao letramento e às formas escritas de transmissão, os sujeitos escravizados foram construindo outras maneiras de preservar
e transmitir suas crenças e cultura. Uma delas foi a contação de histórias e a modificação de elementos da língua, gerando o que Lélia Gonzalez chama de pretuguês, por exemplo. Essa resistência de linguagem foi importante para a transmissão de elementos da cultura de matriz africana e de certos elementos que deixaram suas marcas na língua portuguesa. Alguns exemplos que Gonzalez traz são as seguintes: as figuras presentes no imaginário social do quibungo, o lobisomem, a mula sem cabeça, as histórias de Zumbi dos Palmares e certas marcas na linguagem, na língua também, como a repetição de sílabas, como, por exemplo, palavras como babá, vovô, vovó, ou a supressão do som do R final, como normalmente a gente fala, né? Fala, comer, falar, dizer. Os batuques e as cantigas aos domingos, dia de descanso nos engenhos, também foram se tornando uma forma de se manifestar e manter vivos certos ritos religiosos. Essas tentativas de resgatar os elementos identificatórios de culturas que foram quase destruídas pela colonização encontraram e ainda encontram muitas dificuldades. Durante nossa primeira república, por exemplo, os batuques, a capoeira, o violão, entre outras práticas, foram criminalizados. Lira Neto revela que era frequente nas casas das mães negras, como Tia Ciata, a presença de dois espaços: a presença de brancos nas salas de visita para os saraus e as rodas de samba, que eram permitidos pela lei, enquanto os batuques proibidos aconteciam nos terreiros, na parte do fundo da casa. A prática do candomblé e da umbanda foram reconhecidas apenas com a aprovação de uma emenda constitucional em 1946. E mesmo assim, ainda hoje, as histórias e religiões de matriz africana são objeto de discriminação e racismo religioso. O discurso continua a invalidar as práticas religiosas e as histórias de matriz africana. Assim, narrar histórias e recontar memórias ancestrais foi e ainda é uma forma de construir um discurso de resistência e tentar manter as identificações originárias. Em um tempo, então, marcado pela fragmentação, pelo racismo religioso, pelo racismo estrutural e pela fragmentação das identidades e das narrativas, o poeta é colocado no lugar do trapeiro, daquele que recolhe o resto para construir uma nova narrativa. Esse poeta, ele consegue articular minimamente o passado, o presente e o futuro e o senso de identidade. Ricoeur diria que existe uma espécie de identidade narrativa que é capaz de articular tempo e passagem do tempo, assim como construir sentidos para eventos dissonantes. Essa identidade abrange narrativas que articulam historicidade e ficcionalidade da história do sujeito narrador. Essa identidade, então, que é a identidade que todos nós construímos em sociedade, que é uma identidade narrativa, ela funciona a partir de dois modos: o modo histórico e um modo ficcional, não sendo possível diferenciá-los de forma objetiva. Além disso, essa identidade também revela aspectos e discursos do contexto social do sujeito narrador, podendo então ser fonte para análise das disputas de poder e dos discursos hegemônicos e de resistência. Memória e história se articulam de forma, então, a compor uma narrativa que sempre busca preencher espaços vazios, fragmentações e resolver incoerências. A memória seria essa tentativa de preencher esses espaços para que a narrativa tenha um sentido minimamente articulado. Essa identidade narrativa, então, que articula os modos ficcional e histórico
além de articular os discursos sociais de uma forma geral, se aproxima, a gente pode pensar que se aproxima da ideia de escrevivência, formulada por Conceição Evaristo, principalmente quando pensamos nas narrativas marginais. Evaristo ressalta que a escrevivência ajunta suas experiências vividas como mulher brasileira e negra com uma nacionalidade hifenizada, na qual, e essa é uma fala dela, na qual ela se coloca e se pronuncia para afirmar sua origem a partir de povos africanos e celebrar sua ancestralidade e se conectar tanto com povos africanos como com a diáspora africana. A identidade narrativa de Evaristo nos revela tanto elementos de sua memória, como da memória de outros homens e mulheres reais, elementos que foram silenciados pela colonização e pelo escravismo. O que restou dessas memórias emudecidas ecoa nas vozes de seus personagens. Isso também parece acontecer na poética de Carolina Maria de Jesus, ao retratar seu cotidiano e a de outros tantos trabalhadores e trabalhadoras das ruas de São Paulo. É uma poética do resto, do que ainda resiste ao higienismo do discurso hegemônico. Discorrendo sobre os espaços da recordação, a Leida Assmann propõe uma poética dos restos. Partindo do significado da palavra lixo em alemão, ela postula que essa palavra se refere a algo que cai. Descartar é deixar cair, é retirar da cena principal. Os restos de comida e de objetos são descartados porque perderam seu valor e sua utilidade. Decaídos, diz Assmann, são aqueles objetos aos quais a sociedade não presta mais atenção e pelos quais não se interessa mais. Essa análise se aproxima da concepção que eu trouxe agora há pouco do trapeiro em Benjamin, que constrói a partir da poética de Baudelaire. Benjamin vai dizer: o trapeiro é a figura mais provocadora da miséria humana. Lumpenproletário num duplo sentido, vestindo trapos e ocupando-se de trapos. Eis um homem encarregado de recolher o lixo de cada dia da capital. Tudo o que a cidade grande rejeitou, tudo o que ela perdeu, tudo o que desdenhou, tudo o que ela destruiu, ele cataloga e coleciona. Ele consulta os arquivos da orgia, o Cafarnaum dos detritos, faz uma triagem, uma escolha inteligente, recolhe as imundícies que, ruminadas pela divindade da indústria, tornar-se-ão objetos de utilidade ou prazer. Os trapeiros, que atualmente podem ser vistos nos catadores de materiais recicláveis, compõem uma classe que é vista como descartável, mas que movimenta uma grande atividade econômica. Nos tempos de Carolina Maria de Jesus, se recolhiam papelão, garrafas e metais para o reaproveitamento das fábricas. Mas, para além dessa materialidade, o trapeiro é aquele que anda pela cidade e recolhe o que é descartado pela sociedade. Vivências, histórias e memória. O lixo, o que cai da mesa e das mãos, é também o que é descartado por incomodar ou atrapalhar o ideal de limpeza e brancura da nossa sociedade. Subjetividades e narrativas não hegemônicas são descartadas como lixo e silenciadas como se não pertencessem à narrativa social, como ressalta Lélia Gonzalez ao afirmar que o sujeito negro é a lata de lixo da sociedade. Benjamin afirma que, assim como os trapeiros, os poetas encontram o lixo da sociedade nas suas ruas
e é também ele que lhes fornece a sua matéria heróica. O poeta, como o andarilho da cidade, cata o que é descartado socialmente e, a partir disso, compõe sua escrita. Os fragmentos de memória retirados da consciência e eliminados da história social são a matéria-prima para a composição do poeta. Se o esquecimento visa a morte, a rememoração revive o enterrado e leva a uma infinidade de possibilidades de novas construções sociais. Benjamin afirma que o acontecimento rememorado é sem limites, pois é apenas uma chave para tudo o que veio antes e depois. Para melhor compreendermos esse fazer literário a partir do resto, escolhemos a obra Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Podemos pensar essa autora como essa trapeira que se vestia de trapos e se ocupava deles, mas obviamente não se reduzia a eles. Catando restos nas ruas de São Paulo, ela ia também à cata de palavras para suportar a miséria humana na qual vivia. Catava histórias, memórias, pedaços de vida, com os quais escreveu seus diários, seu romance e seus poemas. Ao se narrar, ela também narra diversas subjetividades marginalizadas e jogadas nas ruas da cidade. Os restos narrados por Carolina denunciam a perversidade do capitalismo, mas também resgatam narrativas silenciadas pela cidade grande. São como um grito dos excluídos, que demandam por escuta e visibilidade. Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914, em Minas Gerais, e migrou para São Paulo aos 23 anos. Vindo de uma família monoparental, com ausência do pai, como tantas outras, Carolina cresceu escutando histórias de seu avô sobre Zumbi dos Palmares e escutando leituras dos discursos de Rui Barbosa publicados nos jornais da época. Essas histórias foram moldando seu pensamento e sua visão de mundo, gerando uma Carolina crítica da sociedade e da política. Em seus diários, publicados em 1960 e 1961, Quarto de Despejo e Casa de Alvenaria, o tom crítico sobre a atuação dos governantes e a forma como se fazia política no país é bem frequente. Carolina tinha um olhar aguçado para a política de sua época. Acompanhava as campanhas eleitorais e tecia duras críticas aos governantes, que se esqueciam da população marginalizada e de suas promessas eleitorais. Nada mais atual, não é verdade? O momento histórico em que ela viveu foi marcado principalmente pelo processo de modernização e industrialização do país no governo JK e pelo agravamento da desigualdade social, com o aumento da inflação, dos alimentos e da moradia. Em trechos de Quarto de Despejo, ela escreve, em 16 de maio de 1958, ela diz: eu amanheci nervosa, porque eu queria ficar em casa, mas não tinha nada para comer. Eu não ia comer porque o pão era pouco. Será que é só eu que levo essa vida? O que posso esperar do futuro? Um leito em Campos do Jordão, que era uma estância climática paulista procurada para o tratamento de tuberculose. Eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio Quadros. Quero enforcar o Adhemar de Barros, que era o governador de São Paulo. Quero queimar o Juscelino. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. Em 20 de maio de 58, quando um político diz nos seus discursos que está ao lado do povo, que visa incluir-se na política para melhorar as nossas condições de vida, pedindo o nosso voto, prometendo congelar os preços para estar ciente que abordam desse grave problema, ele vence nas urnas. Depois, divorcia-se do povo. Olha o povo com os olhos semicerrados,
com o orgulho que fere nossa sensibilidade. Quem deve dirigir o país é quem tem capacidade, quem tem dó e amizade do povo. Mas quem governa o nosso país é quem tem dinheiro, quem não sabe o que é fome, dor e aflição do pobre. Carolina frequentou a escola por pouco tempo, mas as histórias e a escrita sempre a fascinaram. Além dos diários, ela também escreveu poemas e romance. Algumas obras foram publicadas às suas próprias custas, outras após sua morte e outras ainda estão sem publicação. O fato é que estão sujeitos socialmente marginalizados, mas a própria Carolina foi colocada nesse lugar. E é partindo das próprias vivências e leitura de mundo que ela constrói sua poética. O lugar de onde se olha a sociedade é um aspecto marcante da literatura de Carolina. Dal Castanhet analisa, a partir da afirmação de Carolina de que entrou no mundo pelo quintal e não pela sala de visitas, que olhar o mundo pela porta dos fundos gerou uma escrita que questiona o mundo e suas hierarquias. Em sua escrita, como consequência dessa subversão, os espaços urbano e rural se tornam elemento de subjetivação e local de encontro, mas também reflete quem tem o domínio sobre os espaços públicos no Brasil. Sabemos que esses espaços públicos sempre foram ocupados majoritariamente por pessoas brancas, descendentes da aristocracia rural. Em nossa sociedade, o dispositivo de racialidade sempre operou conjuntamente ao biopoder e foi por ele instrumentalizado, analisa Sueli Carneiro. O biopoder, associado ao racismo, promoveu uma espécie de condenação à morte, social e física, daqueles que ocupam as margens. Para os sobreviventes, analisa Carneiro, esse dispositivo de racialidade reserva outras formas de assujeitamento, como o epistemicídio, as interdições sociais e o silenciamento das memórias coletivas e ancestrais. Entretanto, mesmo colocados nesse lugar de despejo e de resto, como diria Carolina, muitos conseguem construir formas de resistência e subversão. Em sua busca por catar papel e sobreviver à fome, Carolina recolheu livros e cadernos, nos quais escrevia seus diários, seus poemas e seu romance. A subversão começa por aí. Ela transforma os livros jogados fora em fonte de conhecimento e letramento. É nos cadernos que ela descobria, talvez, o que era ensinado nas escolas. Era no avesso desses cadernos que ela escrevia sobre a fome. Sua poética do avesso e do resto revelou as dores da fome e do abandono. Essa poética pode ser vista, por exemplo, não apenas na escrita de seu cotidiano na favela, como as brigas dos vizinhos, as infidelidades, as denúncias para a política e os maus tratos, mas também nos objetos que aparecem em suas múltiplas narrativas. Como uma metáfora da vida, Carolina subvertia a inutilidade do descartado. As latas vazias se transformam em panelas, pratos e copos para alimentar a família. Ela diz o seguinte numa das entradas dos seus diários: o barraco está numa desordem horrível, e é que não tenho sabão para lavar as louças. Digo louça por hábito, mas é as latas. Eu transformo essas latas em vasos para plantar flores. Fui na casa de uma preta levar umas latas que ela havia pedido, latas grandes para plantar flores. Latas e panelas se transformam em instrumentos musicais da batucada. Ela diz: hoje ninguém vai dormir, porque os favelados que não trabalham
já estão começando a fazer batucada. Lata, frigideira, panelas, tudo serve para acompanhar o cantar desafinado dos notívagos. Jornais eram lidos nas bancas, enquanto ela vagava pela cidade em busca de papel. Assim, obtinha informação sobre o que estava acontecendo na cidade e reunia conhecimento para suas análises dessa sociedade. Em uma entrada, ela diz o seguinte: percebi que o povo continua achando que devemos revoltar contra os preços dos gêneros alimentícios e não atacarmos só a CMTC. Quem lê o que o doutor Adhemar de Barros, o governador, disse nos jornais que foi com dor no coração que assinou o aumento, diz: o Adhemar está enganado, ele não tem coração. Parei na banca de jornais, li que uma senhora e 3 filhos havia suicidado por encontrar dificuldade de viver. A mulher que suicidou-se não tinha alma de favelado, que quando tem fome recorre ao lixo, cata verduras nas feiras, pede esmola e assim vão vivendo. Pobre mulher, quem sabe se de há muito ela vem pensado em eliminar-se, porque as mães têm muita dó dos filhos. Mas é uma vergonha para uma nação, uma pessoa matar-se porque passa fome. Cadernos e livros velhos se tornaram fonte de conhecimento, meios para sua escrita e transmissão de sua forma de ver e ler o mundo. Ler e escrever eram também formas de escape da vida miserável que tinha. Em outro trecho, ela escreve: quando cheguei em casa, era 22h30. Liguei o rádio, tomei banho, esquentei comida, li um pouco. Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. Em outro momento, ela escreve: por isso que eu digo que a favela é o gabinete do diabo. Fiz o almoço. Depois fui escrever. Estou nervosa. O mundo está tão insípido que eu tenho vontade de morrer. Fiquei sentada no sol para aquecer. Com as agruras da vida, somos uns infelizes, perambulando aqui neste mundo, sentindo frio interior e exterior. Escrevi até tarde, porque estou sem sono. Quando deitei, adormeci logo e sonhei que estava noutra casa e eu tinha tudo. Sacos de feijão. Eu olhava os sacos e sorria. Desculpa. Leitura de Carolina, acho que sempre toca todo mundo no mais íntimo, assim. Os restos de uma sociedade excludente são transformados em uma forma subversiva de ter sua voz ouvida de alguma forma. Suas narrativas, de coisas aparentemente banais, revelam as dores de toda uma classe social. Apesar de não escrever crônicas no sentido clássico desse gênero, talvez possamos pensar que essas várias entradas em seus diários são uma espécie de microcrônicas do cotidiano, que revelam o subterrâneo, como diria Pollack. A crônica, em sua definição machadiana, estaria entre as formas de escrita que tratam de coisas ínfimas. São histórias das coisas miúdas, trazem à tona coisas que escapam aos olhares de quem tem o privilégio. A bricolagem carolineana nos fornece um vitral do sofrimento da marginalização e do silenciamento dos excluídos. Carolina não se fez trapo, se fez uma voz de denúncia e resistência ao se fazer escritora e poeta que narra a si mesmo. Para concluir, a literatura que se faz a partir da margem é uma literatura que questiona o modo de fazer literário e a própria sociedade. Quando, por exemplo, Lima Barreto traz, com sua linguagem informal, a mulher negra, o trabalhador negro, os moradores dos subúrbios para o centro de sua narrativa,
Sua escrita abala aquilo que se havia estabelecido como o hegemônico do fazer literário. O mesmo acontece, por exemplo, com Jorge Amado e o negro, com suas práticas do candomblé ou com os meninos de rua, com Cabral de Melo Neto e a travessia retirante para fugir da fome, com Carolina Maria de Jesus e seus poemas da fome, com Conceição Evaristo e sua escrevivência. É uma literatura que chamamos da margem por trazer sujeitos e temas marginalizados para o centro da narrativa. Nesse sentido, Santiago nos alerta que falar, escrever, significa falar contra, escrever contra. A literatura da margem é aquela que, ao escapar do comum, retira o leitor do conforto. Não é uma leitura de entretenimento. Santiago ressalta que essa literatura, em vez de tranquilizar o leitor, o desperta, transforma-o, radicaliza-o e serve finalmente para acelerar o processo de expressão da própria experiência. É uma forma de escrita que mostra o avesso da hegemonia e do mundo de aparências da burguesia. Estabelece uma ligação com a história dos vencidos e com aquilo que a memória coletiva estabeleceu como verdade. E assim, trabalha os elementos de uma memória social soterrada, elementos de uma memória do subsolo. Entretanto, não podemos romantizar o poder dessa literatura e acreditar que ela por si só transforma a realidade social. Dal Castanher e Eble alertam que essa forma de literatura é sim potente, não porque se acredite, elas dizem ingenuamente, que a literatura possa por si mesma promover a transformação da sociedade e da política, mas porque ela contribui com sua força expressiva e sua legitimidade simbólica de que ainda desfruta para construir o universo dos discursos em que ocorrem nossos embates e nos quais fazemos nossas escolhas. Essa é a potência da escrita da literatura da margem e da escrita de Carolina Maria de Jesus. Constrói discursos de resistência que questionam os modelos estabelecidos e podem ofertar possibilidade de construções identitárias contra-hegemônicas. Por isso, é tão necessária a discussão sobre os significados que a literatura pode adquirir quando manuseada por outras mãos e usada para contar outras experiências que não as da elite ou da classe média intelectualizada no Brasil. Colocar isso em discussão é construir um movimento de resistência que se inicia muitas vezes no interior dos grupos que reivindicam acesso à voz literária e que prossegue dentro das universidades que, há muitos anos, se esforçam em ouvir essa dissonância, entre aspas, e suas implicações, sem buscar aquietá-la e tampouco reduzi-la a um fenômeno passageiro. A luta de Carolina por reconhecimento como escritora se estendeu até o fim da vida. Para a elite, a missão de Carolina já estava encerrada com a publicação dos seus diários. Segundo Audálio, o jornalista que fez a mediação para a publicação dos diários e que faz uma espécie de editorial na publicação dela, ele vai dizer que ela podia parar por ali, que estava muito bom. Ele escreve isso no texto, né? Segundo Audálio, então, representante dessa hegemonia, não havia motivos para Carolina continuar a publicar. As poesias, contos e romances que Carolina havia lhe mostrado e solicitado que fossem publicados foram descartados por ele, como não sendo literatura. Carolina custeou do seu próprio bolso a publicação do romance Pedaços da Fome e uma antologia proverbial intitulado Provérbios. Mesmo assim, o revisor e a editora, por ela contratados, interferiram e mexeram em seu texto,
eliminando partes que ela considerava importante para o desenrolar da história, além de modificarem o título original, que seria um título bem irônico, Felizarda. Refletir sobre a dimensão desse testemunho traumático da fome e da existência em uma sociedade hostil aos pobres e negros, tal como Carolina traz, requer uma escuta que é, antes, política. Carolina se manteve na lista de best-sellers enquanto era mostrada como exótica, um fetiche da burguesia. A partir do momento em que continuou a denunciar as fissuras do discurso hegemônico e da branquitude, como em Casa de Alvenaria e Pedaços da Fome, ela foi novamente lançada à margem e morreu silenciada em seu sítio no interior de São Paulo. Cabe, então, urgentemente, uma escuta política de seus escritos, feita a partir de um compromisso com o sofrimento psicossocial causado pela fome e pela miséria. Obrigada. Bem, pessoal, bom dia a todas as pessoas presentes aqui. Agradecer novamente a participação de vocês, ver esse auditório cheio nesse evento com um tema tão significativo. Eu vou pegar um gancho aqui na fala da Priscila, pelo modo como eu vou expressar essa temática, né? Vou falar um pouco daquilo que eu considero enquanto essa poética do resto, alguns apontamentos de como isso é representado ou significado, né, a partir de textos da Conceição Evaristo. Então, o meu foco é na Conceição Evaristo, né, a partir de algumas considerações sobre aquilo que representa esteticamente a poética do resto. Então, quando a gente pensa em resto, é necessário pensar em sobra. É aquilo que está à margem, excluído, né? Deixado de lado, que não é considerado central. Então, na sociedade, e aí a gente tem que pensar que na história dita, história oficial, e também na literatura canônica, existe sempre esse resto humano que é um elemento experiencial, experimental e que serve para determinada finalidade, como muito bem colocado pela Priscila, né? Quando ela não tinha mais função, o mercado e a sociedade novamente a deixou ali de lado, né? Mas isso se constrói com uma estética muito própria e poderosa também. Então, antes de mergulharmos aí naquilo que eu vejo a partir das narrativas de Conceição Evaristo, é preciso entender o que significa essa poética do resto. Né? De que forma esse resto, e aí a gente tem que pensar na população negra, nos pobres, nas mulheres, na população LGBTQIAPN+, nos periféricos, nessas experiências. De que forma essa poética do resto ela se constitui enquanto uma estética também. Primeiro, que essa poética do resto ela inverte o olhar que nós temos sobre determinado aspecto. Coloca em foco narrativo o sujeito que foi historicamente objetificado, deixando que esses sujeitos falem sobre si, narrem suas trajetórias, suas alegrias, suas mazelas, o seu cotidiano, sem que outra pessoa fale por ele. Como tanto aconteceu e por vezes acontece na literatura brasileira. Né? Então, não é o branco falando pelo negro, falando pelo indígena, né? Ou a branquitude falando por esses sujeitos. Mas é exatamente a narrativa desse sujeito em evidência, por ele mesmo. Outra coisa importante é a valorização da própria experiência. Assumir que a vivência na margem é fonte de um conhecimento profundo, mas não banalizado, sobre o Brasil, seja a partir de vozes de povos indígenas, seja a partir da voz e das vozes
da população negra brasileira. Outra coisa a respeito dessa narrativa das margens ou da poética das margens ou do resto é que ela perturba a linguagem. Muitas vezes, pelo fato dela romper com a norma padrão, incorporando a oralidade, ritmos e saberes ancestrais com que seus modos de vida e vivência que rompem e questionam a visão colonialista, que é uma visão individualista e perversa da sociedade. Nós temos que compreender que essa máquina colonialista instaurada no processo de invasão dos europeus aqui no nosso território retira essa humanidade dos sujeitos, o coloca ou retira essa coletividade tão característica da ancestralidade para a imposição de uma individualidade, em virtude da máquina colonialista capitalista, né? Apresentando uma cosmovisão de mundo, a poética da margem agora, rompendo com esse senso individual, apresentando também um senso coletivista e que integra também essas narrativas a uma perspectiva ancestral. É um ato político também, não podemos deixar isso de lado, uma vez que narrar-se é um direito humano fundamental. É a reivindicação do próprio lugar na história e a inserção efetiva desse sujeito nesses lugares da história. E aí sempre lembro das teses do Benjamin sobre o conceito de história, principalmente na tese 4 e 5, em que ele fala da necessidade de resgatar com as mãos no lodo da história essas pessoas que são esquecidas. A história não se faz. Claro que isso ele coloca de uma forma extremamente messiânica, que não vamos conseguir atingir, porque é impossível colocar todos dentro da história, né? Então, a poética do resto é uma literatura que não pede licença, ela ocupa espaço. E esse movimento, ela redefine o que é ser humano, o que é dignidade, o que é beleza, uma vez que o que tínhamos era e ainda é um sistema mundo colonialista, capitalista, que desumanizou os sujeitos em prol de uma perspectiva de mundo que subjugava esses outros de modo a moldá-lo sobre a ótica da divisão de raças, principalmente. Além disso, a poética do resto ela nos permite o reconhecimento do racismo estrutural. Ela desnuda o racismo enquanto uma estrutura enraizada nas práticas, nas instituições e nas relações sociais, perpetuando desigualdades históricas e requerendo, então, intervenções profundas. E aí, eu lembro, ontem o professor Clóvis falou, né, da questão das questões étnico-raciais, é necessário trazer uma visão antirracista para isso, efetivamente, para que isso não se banalize, efetivamente. Há também na poética do resto uma crítica aos privilégios ancestrais, ou seja, a branquitude, né? Por quê? Porque pode incentivar reflexões sobre os privilégios dos grupos, não só pode, ela faz isso, sobre os grupos dominantes, promovendo, então, uma empatia e uma solidariedade nas relações sociais, uma compreensão do funcionamento dessas relações. Além disso, é fundamental pensar que a poética do resto nos proporciona a valorização da ancestralidade das culturas indígenas e também das culturas negro-brasileiras afrodescendentes. Porque ela trabalha com a perspectiva de que a educação ela deve resgatar e valorizar as histórias que foram esquecidas, as culturas silenciadas e marginalizadas, especialmente dessas duas populações que eu citei. E, por fim, dessas características que eu estou citando, a atuação transformadora dessa poética do resto, por permitir ampliação, fomentar práticas sociais que combatam o racismo em diferentes esferas, como o mercado de trabalho, os meios de comunicação, as políticas públicas e tantas outras aí.
E a literatura, nesse contexto, ela emerge como um espaço privilegiado para a decolonialidade. E aí a gente tem que pensar que esse processo decolonial, ele vai combater, né, a colonialidade do ser, do saber e do poder. Então, não só uma visão decolonial, mas como nos coloca o Antônio Bispo dos Santos, uma visão contracolonial, né? E é muito interessante o modo como ele contrapõe a decolonialidade com a contracolonialidade, e complemento a isso também a literatura nos traz aí o elemento do antirracismo, essa poética do resto enquanto um elemento do antirracismo, pois oferece a possibilidade de reescrever histórias, questionar hegemonias e construir ou apresentar novas subjetividades. A obra de Conceição Evaristo, ela é emblemática nesse sentido. A sua produção literária, pautada naquilo que falamos, né, na escrevivência, um termo cunhado pela própria autora, ela transforma a experiência negra em narrativa literária, rompendo com o silenciamento histórico, imposto às vozes negras, né, especialmente às mulheres. E aqui a gente tem que ter muita atenção quando a gente fala em escrevivência, porque eu tenho percebido o quanto esse termo começou a ser banalizado por outros setores que não compreendem o que é uma escrevivência. Não é simplesmente narrar a vivência de alguém, não. É narrar de forma literária e para determinados grupos de sujeitos. Tá, escrevivência em tal função. Não, isso não é escrevivência. Tá? Então, isso é fundamental, porque a escrevivência é a escrita nascida da vivência para a literatura. Na escrita literária. Não é apenas uma autobiografia, é a transformação da carne da vida em texto literário. É o corpo negro, feminino e periférico se tornando veículo de narrativa. Então, Conceição Evaristo, ela descreve a escrevivência como um ato político, que inscreve no texto não apenas a experiência individual, mas a memória coletiva do povo negro. Ela afirma que suas histórias são impregnadas pelas marcas de suas vivências, mas também pela dor, pela luta e pela resistência de muitas outras pessoas. Assim, sua escrita subverte o espaço literário tradicionalmente excludente e transforma a literatura em uma prática de resistência e transformação. É aqui que a obra de Conceição Evaristo se ergue como foco, que quero dar a esta fala. De forma poética, né? Não podemos esquecer. Então, Evaristo, ela não fala sobre o resto, ela escreve a partir também do resto. Então, eu escolhi alguns textos, e aí eu tenho que, nas escolhas que eu fiz, fazer outras escolhas pelo tempo que nós temos, né? Queria falar de Ponce a Vicêncio, queria falar de Becos da Memória, mas eu vou focar um pouquinho em dois contos, Olhos d'Água e Regina Anastácia, né? Olhos d'Água, do livro homônimo, e Regina Anastácia, de Submissas Lágrimas de Mulheres. Primeiro que nós temos que pensar que na obra, na coletânea de contos Olhos d'Água, nós temos ali um verdadeiro soco no estômago, né? Sem metáforas aqui, ou sem abrandar o que a gente precisa falar, porque ela não faz isso. A poética do resto, nesta obra, tem a função de não deixar ninguém em paz. Ela joga na cara do leitor o custo humano da desigualdade. É uma literatura que exige do leitor uma posição. A indiferença não é mais uma opção quando se lê aquela obra e quando se lê também Submissas Lágrimas de Mulheres, ou quando se lê qualquer obra de Conceição Evaristo. Mas como foco são essas duas aqui, então, em sua narrativa e nessa obra aqui específica, Conceição Evaristo ela vai afiando o conceito de escrevivência para falar da violência mais crua, sem deixar de lado um tom poético que também marca a sua obra. O conto-título, Olhos d'Água,
ele nos apresenta, ou nesse ponto nós temos a busca por aquilo que nós vamos desnudando na leitura, a busca da mátria. E aí é uma crítica excelente à questão da pátria, ou do patriarcal, ou do patriarcado em si. Esse conto, ele se desenvolve em uma narrativa introspectiva que parece que difere. Fala assim, mas é uma narrativa de saudade. Não, não. Como diz o Machado de Assis, né, o leitor atento, ele vai perceber que não tem nada de suave ali a ser dito. Não é só uma narradora com uma tentativa de lembrar da cor dos olhos de sua mãe. A narrativa parece que passa nisso, né? Qual é a cor dos olhos da minha mãe? Ela não consegue se lembrar, então ela faz a viagem de volta à terra natal para ver a cor dos olhos da mãe. E não vê a cor dos olhos da mãe, porque o que ela enxerga é um rio de lágrimas, né? Então, nesse conto título, essa introspecção pela busca da mátria, um conceito que se opõe a essa visão patriarcal, representada pela figura da mãe, temos essa pergunta obsessiva: de que cor eram os olhos de minha mãe? Isso simboliza, representa ali a busca por uma origem, uma identidade e um conhecimento que a história dominante apagou. A partir do corpo e memória afetiva, a narradora lembra-se de detalhes mínimos do corpo da mãe. A unha, a verruga, a bolinha no couro cabeludo, mas não da cor dos olhos da mãe. Esse paradoxo revela como a memória do afeto e do cuidado, que a epistemologia do cuidado, supera a memória visual convencional. A fome é enfrentada com a criatividade e o afeto, as brincadeiras de rainha, as nuvens como alimento, mostrando a resiliência como marca da experiência feminina negra. Por que eu falei da fome? E aí resgatando também a Carolina Maria de Jesus, né? Porque a narradora nos fala que ela ia cozinhando e ela sentia o cheiro de nada sendo feito praticamente. E aí, o que nós observamos é que, nesses dias em que não havia o alimento, o que a mãe fazia era brincar ainda mais com as filhas para enganar a fome, né? Então, essa fome ela é mostrada, e aí eu lembro muito da Bárbara Carini, no Como Ser o Educador Antirracista, que ela fala que não vai falar das mazelas, mas das potencialidades da população. E aqui parece que essa mãe representa isso. Ela retira as filhas da mazela da fome, ou tenta fazer isso, e ela é colocada como uma rainha naquele exato momento, com as filhas depositando flores em seus cabelos, nos seus braços, né? É uma representação dessa mátria, desse elemento feminino e responsável por trazer nesse resto a humanidade. Então, pela metáfora dos olhos d'água, nós observamos a descoberta final de que os olhos da mãe são olhos d'água. E aí nós temos que associar isso à figura de Oxum, que é uma poderosa metáfora na obra. A água representa fluxo, ancestralidade, profundidade e emoção. A mãe não é um objeto a ser decifrado, mas uma fonte de vida e de sabedoria. A transmissão dessa herança para a filha, que no final é muito emblemático, né? Ela já está em casa com essa filha que busca lembrar dos olhos da mãe, agora está com a sua filha na frente dela, que também procura a cor dos olhos da mãe ou não tem essa visão. E aí você percebe esse elemento de uma ancestralidade, mas que não caminha somente enquanto um elemento passado, mas ele é uma representação constante do presente e do futuro. Tá? Então, a mãe não é um objeto a ser decifrado. A transmissão dessa herança para a filha, que pergunta: mãe,
Qual é a cor tão úmida dos seus olhos? Fecha esse ciclo mostrando a continuidade, a força da linhagem feminina. A poética do resto configura-se em Olhos d'Água através de um duplo movimento de escavação e ressignificação. Essa poética do resto materializa na busca da mátria um conceito que se opõe ao elemento patriarcal, né? Então, nós temos que pensar que esse resto é justamente o que foi apagado por essa história. Então, essa pergunta obsessiva e esses elementos é que vão desnudando de que forma esse resto resgata a humanidade imposta, a desumanidade como forma de vida e que é quebrada pela voz assumida por essa narradora. E aí eu caminho, né, para um outro momento aqui de Insubmissas Lágrimas de Mulheres. Nesta obra também forte, tão forte quanto Olhos d'Água, e que por vezes me toca um pouco mais em vários aspectos, Conceição Evaristo ela vai afiando o seu olhar para um núcleo específico do resto. O corpo e também a psique da mulher negra ao longo da história brasileira. O título já é um manifesto, né? Precisamos pensar isso. Não são lágrimas de submissão, de autocomiseração. São lágrimas insubordinadas, né? Que não aceitam, que rompem com esse resto imposto socialmente. Lágrimas que viram uma arma de defesa, que testemunham e denunciam essas mazelas. Então, cada conto que é apresentado ali por essa narradora que está ouvindo mulheres, e aí a questão da escuta ela é fundamental, né? Porque ela traz um elemento central enquanto uma mediadora de histórias, de narrativas, esquecidas, silenciadas e agora que vem à tona de forma insubmissa, né? Me ouça ou me leia ali, porque quando a gente vai lendo parece que a gente vai ouvindo aquelas histórias, né? Então cada conto é sim um exercício, uma representação dessa escavação histórica, um resgate de vozes femininas que a história oficial apagou. Então, esse livro não é sobre vitimização, é sobre agência e é sobre urgência também de escuta. É sobre como essas mulheres, sob o jugo duplo, triplo do racismo, do sexismo e da exploração de classe, encontram maneiras, por vezes sutis, meandros ali de possibilidade de falar, né? Mas por vezes também explosivas, de dizer não, de preservar a sua humanidade, de reinventar a vida. É uma poética do resto aplicada à dimensão mais íntima e, ao mesmo tempo, mais politizada da existência. O foco nessa obra que eu quero dar aqui é o conto Regina Anastácia, que é uma narrativa densa, é a última narrativa da obra, e de uma forma bem resumida nós temos a Regina Anastácia contando a vida dela e a da família desde quando ela chegou, se mudou com a família. Esse deslocamento ele é bem interessante, né? De uma cidade para outra tentando uma vida melhor, ali por volta dos anos de 1930, 1920, 1930, que já é representativo, né? Pós-abolição, e aí nós temos uma outra, entre aspas, uma outra diáspora da população negra que sai dos seus espaços anteriores de dominação, de escravização, de sujeição e vão buscar, né, uma outra possibilidade. E ele chegando, né, ela vai nos apresentar que é uma cidade dominada por uma família D'Antan, só que ela conhece o filho desta família, os dois se apaixonam, ele rompe com a família, eles se casam, têm filhos, né? E todas as mazelas que acontecem ali, porque a família não aceitava esse relacionamento. Então, o foco está nessa personagem já velha, com 90 e poucos anos, e que
O próprio nome é uma referência histórica, né? Há uma figura histórica que é a escrava Anastácia, transformada ali em símbolo de agência e de realeza também. O modo como a narradora nos apresenta é colocando essa mulher como uma rainha. Há essa conversa, essa comparação, essa consonância dessas duas personagens. A mãe em Olhos d'Água tem essa característica, e aqui a Regina Anastácia tem essa característica pela fala da narradora. Então, a protagonista, ao narrar a sua própria história, ela se inscreve numa linhagem dessas rainhas. Ou ela é colocada ali, comparada às mães de santo, cantoras, artistas. Ela cita várias personalidades nesse aspecto, construindo uma memória coletiva que contrapõe a história oficial da família D'Antanho, representante do poder colonial e patriarcal naquele lugar. Regina Anastácia e Jorge D'Antanho desafiam as barreiras de classe e raça. O romance e o casamento são atos profundamente políticos que desestabilizam a ordem social da cidade Rios Fundos. A trajetória de Regina Anastácia, da tendinha, né, Saíba e Anastácia, a padaria de sucesso, ilustra a autonomia econômica como forma de libertação. Por quê? A mãe cozinhava muito bem, as tias cozinhavam muito bem, e olha que interessante. Todo o comércio da cidade, todos os empregos estavam voltados para a família D'Antanho. Eles detinham esses espaços. Não é à toa que as tias chegaram, precisavam de emprego, o que elas foram fazer? Trabalhar na casa da família D'Antanho cozinhando. Claro que isso tem uma representação histórica muito forte na sociedade brasileira, dos lugares ocupados pelas mulheres negras dentro das famílias brancas. E nós temos que pensar também, chega o momento em que o pai da Regina Anastácia também estava trabalhando no espaço da família D'Antanho, e ele fala para a mãe, para a esposa dele, ir trabalhar na padaria. Ela disse, não, eu vou fazer os meus quitutes aqui, vou montar uma banquinha e vou vender aqui na porta de casa. Ou seja, ela enfrenta essa ordem instituída e esse comércio vai crescendo, né? Ela passa a vender não só ali na banquinha, mas pela cidade, e depois isso se torna um comércio maior, né? A ponto de chegar ali a uma padaria. Então, é um espaço de sucesso essa padaria, que representa também uma autonomia econômica como forma de libertação e de romper com esse poder dessa família. Existe também um espaço fundamental nessa narrativa e que representa um território de luta, né? Que é o clube antes do sol se pôr. É fundamental pensar esse clube como um quilombo de resistência, né? É um locus fundamental da resistência cultural do povo negro naquele local. Herdeiro direto dos quilombos, ele simboliza um espaço autônomo onde as tradições africanas e a organização política podem florescer longe do controle branco. A capela, no mesmo terreno, representa o sincretismo religioso como estratégia de sobrevivência e preservação identitária. Claro que esse sincretismo ele acontece de formas diferentes em espaços diferentes no Brasil. A gente precisa pensar isso. No caso da narrativa que se passa em Minas Gerais, nós temos uma influência muito forte do catolicismo, né, e comunidades, por exemplo, em Ouro Preto, dos pretos novos, etc., assumindo espaços dentro do catolicismo. Tá? Então a gente precisa fazer essa diferenciação. Em Submissas Lágrimas de Mulheres, a poética do resto, ela configura-se radicalmente na maneira como Conceição Evaristo eleva a experiência do corpo e da psique da mulher negra, historicamente tratada como resto descartável da sociedade, ao lugar de agência e realeza simbólica. O conto ele é paradigmático dessa operação. A protagonista, ao narrar a sua história, inserir-se numa linhagem
de Rainhas, ela performa um ato de ressignificação de memórias apagadas, transformando a própria figura da escravizada Anastácia em um símbolo de insubmissão. A poética do resto, ela se manifesta no deslocamento do eixo narrativo. A história oficial da família D'Antanho, o centro do poder, é desestabilizada pela trajetória de Regina Anastácia, que constrói autonomia econômica e afetiva. Seu casamento com Jorge D'Antanho e o seu empreendimento bem-sucedido são atos políticos que corroem as barreiras de raça e classe. Finalmente, a poética se completa na criação de territórios autônomos, como eu citei aqui, o clube antes do sol se pôr. Então, o resto não é apenas o sujeito da narrativa, mas a matéria-prima para a construção de novos significados, onde a lágrima insubmissa ela irriga o solo da resistência e faz brotar uma linhagem de poder e beleza outrora soterrada. Então, o que nos fica das representações da obra de Conceição Evaristo, dessa poética do resto? Fica a certeza de que a literatura é um campo fundamental de disputa por direitos humanos. O direito à voz, o direito à memória, o direito à representação plena e complexa. A escrevivência de Evaristo é mais do que um método literário. É um projeto estético e um projeto político. Ela nos ensina que o resto não é um lugar de falta, mas de potência. É a partir das margens, dos becos, dos corpos marcados, que se vê com mais clareza as fissuras que o centro carrega. Sua obra nos convoca a todos a ouvir essas vozes, a reconhecer a humanidade que há no resto e a entender que uma sociedade só será verdadeiramente justa quando todas as suas narrativas forem não apenas contadas, mas dignamente ouvidas e valorizadas. Obrigado. Bem, agradecer a participação de todas as pessoas aqui presentes, convidar, né, para o nosso segundo momento, que serão simpósios temáticos, e para a mesa redonda, né, da noite, que é narrativas de transresistência na contemporaneidade. E para a gente ir embora, ressoando tudo isso que nós escutamos aqui, que nós trocamos, um poeminha da Conceição. Meu orientador sabe que eu não abri com poema, mas eu vou encerrar com poema. Apesar das acontecências do Banzo, há de nos restar a crença na precisão de viver e a sapiente leitura das entrefalhas da linha vida. Apesar de uma fé, há de nos afiançar de que, mesmo estando nós entre rochas, não haverá pedra a nos entupir o caminho. Das acontecências do Banzo, apesar sobre nós, há de nos aprumar a coragem. Murros em ponta de faca, valem, afiam os nossos desejos, neutralizando o corte da lâmina. Das acontecências do Banzo, brotará em nós o abraço à vida e seguiremos nossas rotas de sal e mel por entre salmos, axés e aleluia. Conceição Evaristo, 2000.